Criar uma carreira artística dá muito trabalho, mas quando esse objetivo é alcançado, os frutos são bons, desde que as suas ideias sejam boas também. Não adianta cantar bem, ter uma boa oratória, se o seu coração está longe de Deus. E quando nos afastamos de Deus, coisas ruins podem aparecer no decorrer dos anos. E foi exatamente o que aconteceu com o cantor gospel Kleber Lucas. Ele se desviou completamente do evangelho e começou a seguir alguns grupos com ideologias contrárias às escrituras. Não podemos tirar o mérito dele em suas composições. Algumas músicas dele são ótimas, como Aos Pés da Cruz, Deus Cuida de Mim e Vou Deixar na Cruz. Mas aí que está o grande problema. Quando a fama se torna maior que sua fé, os efeitos podem ser terríveis. Tem pessoas hoje em dia que não são alimentadas pelos pastores que estudam a semana inteira para preparar um sermão. Elas estão sendo alimentadas por cantores que às vezes nem leem a Bíblia. E recentemente, a dupla de cristãos da Shopee resolveu participar do Conversa com Bial. Leonardo Gonçalves defendendo suas ideias liberais e Kleber Lucas apoiando o ecumenismo entre as igrejas. É vergonhoso essa dupla participar de um programa em rede nacional representando os evangélicos. Mas o que me chamou a atenção nessa conversa, além de apoiar o ecumenismo e tudo mais, foi o que ele disse sobre o nosso país, afirmando que o Brasil não é de Jesus. Vamos assistir um trecho do vídeo entre essa conversa do Bial com Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Aqui é o Kleber Lucas que está falando sobre pecado, inclusão e soberania de Deus. Ele afirma que o Brasil não é de Jesus ou não pertence a Jesus. Vamos assistir um trecho do vídeo? Mas vamos lá, pastor Kleber, indo adiante aqui. Uma resposta previsível, pronta a essa defesa da diversidade, né, há sempre um lugar à mesa para todos, é a ideia de que não há lugar para o pecado. O pecado deve ficar fora da igreja. Essa diversidade tem que ter um limite. E aí, qual é a réplica de vocês a isso? A nossa referência tem que ser Jesus de Nazaré, cuja mesa era uma mesa plural, cuja mensagem era uma mensagem de inclusão. Ele foi um Messias que gerou um grande desconforto no sentido de que ele via fé onde a religião oficial não via fé. Ele via esperança onde a religião oficial e muitos religiosos não viam. Então, a presença de Jesus foi uma presença que gerou o desconforto, porque ele encontra um publicano que era odiado pelos religiosos e dá guarida para ele, entra na casa dele, come na casa dele com pecadores. Quando ele chega, havia uma expectativa messiânica muito grande. Aliás, é importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas. E algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica, simbólica, que entrega o país é laico, mas eu sou cristão. Quer dizer, um jogo, uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder. Mais uma vez, é importante a gente enfatizar que não são todos, mas existe um grande projeto de poder. Então, esse desconforto de ver um Deus que é inclusivo, um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca. Como essa mensagem de 2000 anos ainda consegue ser tão perturbadora, né? Desafiar Sim. tanto a todos nós, os que se dizem cristãos, os que são cristãos, os que não são. Nesse discurso foi falado sobre 3 coisas: inclusão, pecado e soberania. Vamos lá. Jesus Cristo veio para aqueles que aceitou o seu nome e confessou ele como filho de Deus. E devido a isso, essas pessoas se tornariam filhos de Deus. Inclusão não envolve apenas chamar prostitutas, ladrões e ímpios para o reino de Deus e incluí-los no plano de salvação. Para que isso aconteça, é necessário que antes haja uma transformação verdadeira no interior e exterior. Ou seja,
arrependimento. Eu não sei como as pessoas dão crédito a um cantor gospel que não sabe a importância da família cristã e muito menos sobre os valores que acreditamos. Esse cantor prega um evangelho sem cruz e sem dor, como se o evangelho fosse apenas flores. Todos podem ser incluídos no reino de Deus, mas para que isso aconteça tem que haver algumas exigências. A pessoa precisa buscar a santidade, arrependimento, devoção e demonstrar bons frutos no decorrer da vida. Sem essas coisas é impossível que haja inclusão. Eu vou te dar um exemplo. Nós aceitamos que os gays participem do culto, mas quando eles resolverem participar da membresia, teremos que mostrar o que a Bíblia diz sobre os pecados sexuais e o padrão de família estabelecido por Deus. Ou seja, a inclusão sem ter a Bíblia como regra e prática de fé não tem sentido e nem valor. O cantor também falou sobre o pecado. O interessante é que a Globo chamou um cantor gospel, que a maioria dos evangélicos não gostam dele, e ainda por cima ele defende pautas de esquerda. Na verdade, ele já estava errado em aceitar um convite da Globo, uma emissora que sempre tentou hostilizar a fé cristã com zombação. Entretanto, eu acho uma hipocrisia ele falar sobre esses assuntos, sobre a importância de fugir do pecado e de inclusão das pessoas se ele mesmo está no terceiro casamento e ainda não se encontrou consigo mesmo. Será que Deus vai ficar passando a mão na cabeça dessas pessoas com esse discurso piedoso? Você acha mesmo que essas pessoas representam a Deus? Esse tipo de discurso está anestesiando pessoas para o inferno. Um discurso de paz e amor, mas as consequências desse falso discurso podem ser destrutivos e até mesmo inflamar o ego do homem. Ele está participando de um programa que pertence a uma emissora que deturpa o evangelho e ainda zomba da nossa fé como se fosse a coisa mais normal do mundo. E tem uma frase muito interessante de um bispo de Roma do século V sobre essas pessoas que apoiam o erro de outras pessoas. Não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é como suprimi-la. Com efeito, não denunciar o erro daqueles que praticam o pecado quando podemos fazê-lo. Não é pecado menor do que apoiá-los. Ou seja, quem vive participando desses atos pecaminosos e não fala nada, então também está apoiando o pecado dessas pessoas que praticam tais coisas. Ou seja, Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves estão apoiando o lixo e as práticas pecaminosas que a Rede Globo faz contra os cristãos. Esse cantor Kleber Lucas, há um tempo, ele foi em um centro de candomblé, cantou música secular e ainda participou das atrações daquele lugar. Tudo bem, devemos ajudar as pessoas independentemente da religião, mas participar dos cultos deles, sem se importar com os rituais e deuses pagãos, é um pecado terrível e até mesmo abominável diante de Deus. Parece que ele se tornou dono de si mesmo e criou suas próprias ideias sobre o evangelho. E por último, ele disse que o Brasil não é de Jesus, e sim dos brasileiros. Quando uma pessoa não tem força de vontade de ler a Bíblia, é isso que acontece. Começa a passar vergonha em rede nacional por falta de sabedoria e temor a Deus. Em primeiro lugar, o Brasil pertence a Jesus? Sim. Deus colocou todas as coisas sob o poder de Jesus. A estrela mais distante, o mar mais profundo e todas as nações pertencem a Jesus Cristo. Abraham Kuyper tem uma frase que representa exatamente essa ideia. Não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Dizer que o Brasil não pertence a Jesus é negar a sua soberania e poder. Não é somente as nações que pertencem a Deus, mas os governantes também. E isso está descrito em Salmos 47, versículo 9. Os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Apesar do carnaval, corrupção e tudo de ruim que há em nosso país, mesmo assim, o Brasil,
continua sendo de Jesus. Ele levanta governantes para a bênção e para o juízo. E os efeitos dessa escolha não mudam o domínio de Jesus. Por que nessa conversa com Bial eles não chamam pessoas conservadoras? Sabe por que eles não fazem isso? Porque a ideia deles é diferente. E a emissora quer trazer pessoas que falem sobre aquilo que realmente as outras pessoas querem ouvir e não aquilo que a Bíblia ensina. Lamentável o fim da carreira desse cantor. Tinha um grande potencial em ajudar a igreja com sua relevância. Mas enfim, ele acabou indo por essas ideias ideológicas estranhas. Infelizmente, esses são os frutos que a pessoa acaba colhendo no decorrer do tempo. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.